Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Produzir a base de 100 frutos por um. Vamos ouvir no Evangelho de São Mateus de hoje, Jesus que sai a semear, Jesus que semeia a palavra de Deus e que nós devemos deixar cair no nosso coração para produzirmos frutos. E aqui eu te pergunto, quantos frutos você tem dado? A vida, a sua presença, a sua participação, escutando a palavra de Deus, tem produzido frutos na sua vida, sim ou não, tá bom? Que Deus te abençoe. E aqui por esse canal nós estamos todos os dias levando a palavra de Deus. E eu te convido para participar conosco, deixando o seu joinha, como o Padre pede todos os dias, também um comentário, participando, se inscrevendo no nosso canal, deixando aí a sua participação e, é claro, compartilhando os vídeos com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, tá bem? Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, conectados na fé, aqui nós estamos. Vamos então àquilo que interessa, que é a palavra de Deus, e hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir a palavra de Deus. E hoje nosso Senhor então está nos chamando a isso, porque essa semente que é levada aos corações, né? Jesus que sai então para semear, o semeador, o grande semeador da palavra de Deus, que semeia essa palavra. E é por isso que eu sempre convido a todos para que escutemos a palavra de Deus. Quando essa semente é semeada em nós vamos percebendo que essa palavra ela precisa produzir em nós, produzir frutos. Por isso que eu te fiz um questionamento. Quais são os frutos que você tem dado? Você tem melhorado a sua vida, você tem crescido na fé, você tem acreditado mais em Jesus? É isso que o Evangelho de hoje está nos apresentando. E aqui Jesus coloca então 3 categorias de terreno, se nós podemos colocar dessa forma. 3 categorias de corações também. Primeiro, aquilo que cai à beira do caminho. Muitas vezes, aqui o próprio Jesus dizendo, né? Algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Não produziu nada, né? A semente que foi semeada caiu, não caiu naquele terreno certo. Depois um outro num terreno cheio de pedras. Aqui também tem algo interessante, porque muitas vezes, olha o que a própria palavra de Deus, onde não havia muita terra, as sementes brotam logo, né? Um coração que tem muitas coisas, muita tribulação, muitas pedrinhas, a semente vem, cai, a semente brota, mas o terreno não tem propriedade, porque as pedras não deixam a semente ter raiz. E aí depois, né, o próprio Jesus dizendo aqui para nós, porque a terra não era profunda. Quando aparece então o sol, vai queimar essas sementes, vai não deixar com que ela cresça. E depois aquela que cai no meio dos espinhos. Outra realidade, pedra, espinhos, né? Um coração cheio de espinhos, um coração cheio de coisas complicadas também. Esses espinhos crescem e sufocam as plantas, não deixam com que produza. E depois o último, essa semente que cai em terra boa. E aí o próprio Cristo coloca aqui que produz a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Olha que grandiosidade. A semente tem essa potencialidade.
quando ela cai num terreno bom, um terreno de terra boa, um terreno saudável, essas sementes elas produzem, elas crescem e aí elas vão produzir muito. Como é bonito, né? Você ver apenas uma semente, se nós pegarmos, por exemplo, uma semente de laranja, quando ela é plantada, né, e ela germina, ela gera uma árvore, ela gera uma nova laranjeira, e daí quantas e quantas laranjas produzem naquilo ali, né? Isso é a força da palavra de Deus quando cai num coração bom, quando cai numa terra boa. Por isso que eu te pergunto, qual desses terrenos é o teu coração? Qual desses terrenos é aquilo que você tem no seu coração? Por isso então, meus irmãos, que a palavra que hoje nós estamos escutando nos ajuda a refletirmos sobre isso, para que produzamos frutos. E é claro que quem tem que saber que se está produzindo fruto é você e Deus. Mais ninguém. É você que tem que dar uma resposta para essa pergunta que nós estamos a partir do Evangelho de hoje. Então, espero que essa palavra te ajude, que você tenha consciência de que precisamos crescer em Deus e sempre, olha como terminou o Evangelho, né? Quem tem ouvidos, que ouça. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.